Deus, por Jesus Cristo, seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir neste momento, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos meditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo que se encontram nos Evangelhos. Para a nossa meditação, vamos ler Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15. Jesus Cristo disse: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque penso que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos e ouvintes, tem milhares de pessoas na terra pensando, ou seja, irmão, rezando esta oração, sem saber nada do que está dizendo. Dizem que rezam esta oração porque Jesus Cristo mandou orar esta oração. Irmãos, Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos como se iniciar uma oração ao Pai Celestial. Irmãos e ouvintes, nós temos que ter muito cuidado com as traduções das Bíblias. A Bíblia mais adulterada é a Bíblia corrigida. A mais próxima dos originais é a atualizada. São poucos os sábios entendidos que já leram as duas Bíblias, a corrigida e a atualizada. Irmãos e ouvintes, vejamos como os irmãos rezam o Pai Nosso. Não prestam atenção às palavras que estão dizendo. Na Bíblia atualizada, Mateus capítulo 6, no versículo 13, diz assim: e não vos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos e ouvintes, vamos ler o versículo 13 na Bíblia corrigida, que diz assim: e não vos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, vocês já procuraram o dicionário para saber o significado da palavra induzir? Talvez vocês me digam: induzir tem o mesmo significado da palavra não nos deixeis entrar em tentação. Vamos para o significado da palavra induzir. Induzir significa instigar, levar ou persuadir, aconselhar, mover, arrastar, fazer cair no erro. Quando nós dizemos que Deus não nos induz à tentação, estamos dizendo que Deus não nos induza a entrar para a tentação. Deus não nos aconselha a cair na tentação. Deus não nos leve à tentação. Deus não nos mova para a tentação. Deus não nos faça cair no erro. Irmãos, quando nós caímos em tentação, foi Deus quem nos induziu a cair na tentação? Quando nós caímos em tentação, foi Deus quem nos arrastou nós para cair na tentação? Quando nós caímos num erro, foi Deus que nos induziu a cair no erro?
Quando nós fazemos as coisas erradas, foi Deus quem instigou a fazer a coisa errada? Irmãos, Deus jamais nos induzirá a cair na tentação, a cair no erro. Deus jamais nos extinguirá a fazer o mal. Deus jamais nos levará à tentação. Quando nós somos tentados, quem nos tenta é o inimigo das nossas almas, que é o tentador. Deus não tenta ninguém e ninguém é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém nesta terra. Irmãos, por que trocaram a palavra não nos deixeis cair em tentação por não nos induz à tentação? Será que a palavra não nos deixeis cair em tentação tem o mesmo significado, não nos induzas à tentação? Irmãos, o sentido da palavra deixar e induzir tem significados diferentes um do outro. Muitos rezam o Pai Nosso sem saber nem o que está dizendo, nem o que está falando. Quantas pessoas que rezam o Pai Nosso pedindo para Deus lhes perdoar. Esta mesma pessoa não perdoa ninguém aqui na terra. Jesus Cristo disse que se nós não perdoar a quem nos ofende, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará as nossas ofensas. Irmãos e ouvintes, não estou dizendo que os irmãos não rezem o Pai Nosso. Podem rezar o Pai Nosso. Mas prestem atenção ao que vocês estão dizendo. Senão as suas palavras são vãs diante de Deus, nosso Pai Celestial. Irmãos e ouvintes, nenhum católico romano reza o Pai Nosso como muitos irmãos que se dizem evangélicos. Usando a palavra, não nos induz à tentação. O católico romano reza usando a palavra correta. Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus não me permita cair na tentação, mas me livra de todos os males. Essas são as palavras corretas. Mas tem muitos irmãos que se diz evangélico nas redes sociais, rezando o Pai Nosso, todos os dias, diariamente rezando o Pai Nosso e dizendo, Deus não nos induz à tentação. Irmãos, que gosta de fazer oração do Pai Nosso, como está na Bíblia, não usem mais esta palavra, não nos induz à tentação. Usem a palavra, não nos deixeis cair em tentação. Os irmãos e ouvintes não sabem quem induz os povos da terra para a tentação? Deus não induz ninguém para a tentação. O homem que mais foi tentado nesta terra foi Jesus Cristo, mas ele não caiu em nenhuma tentação. Vejam o que nos diz escrito aos Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. O diabo tentou Jesus Cristo, mas não conseguiu nada. Quem está com Jesus Cristo vence as tentações, como Jesus Cristo venceu todas as tentações. As tentações do tentador. Tiago disse, quem for tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Tiago 1, 13, 14. Deus não induz ninguém para ser tentado. Como alguém pode dizer, Deus nos induz à tentação? Deus não induz ninguém para a tentação. Isso está equivocado, é errado dizer Deus não nos induz à tentação. Quem for tentado é tentado pelo tentador. E como é o nome do tentador? Todo mundo sabe que está na Bíblia Sagrada o nome do tentador. João 8,44, está lá o nome do tentador. O tentador foi expulso por Deus dos céus aqui para esta baixa terra. Ninguém aqui na terra escapa das astúcias do tentador. Nem mesmo o Filho de Deus escapou do tentador aqui na terra.
Paulo diz em 1 Tessalonicenses 3 e 5. Paulo tinha medo que o povo desse ouvido ao tentador e se apartasse da fé em Cristo. Veja o que diz Paulo, 2 Tessalonicenses 11, 1 a 3. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim vocês também sejam tentados para se apartarem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O tentador tem ódio a quem anda na pureza de Cristo. O povo mais tentado pelo tentador é o povo que anda na simplicidade de Jesus Cristo. Quer não sofrer ataques do tentador? Faça tudo o que o tentador mandar você fazer, que você não recebe ataque do tentador. Nem mesmo Jesus Cristo escapou das astúcias do tentador. Veja a astúcia do tentador. Usou as Escrituras para convencer Jesus Cristo a obedecer o que ele mandasse fazer. O tentador dizia para Jesus Cristo: tu diz que crê nas Escrituras Sagradas? Está escrito nas Escrituras: pula daqui de cima lá embaixo, que os teus anjos vão te socorrer, para que tu não quebre nenhum osso. Já imaginaram, irmãos, o tentador usando as Escrituras para tentar o Filho de Deus? Os povos da terra não têm nenhuma ideia das profundezas do tentador aqui na terra. Dentro das Escrituras Sagradas, ele é mestre, ele é doutor, ele é o maior teólogo que já pisou nessa baixa terra aqui, porque ele é teólogo espiritual. O tentador conhece as Escrituras mais do que qualquer líder religioso aqui na terra. Os irmãos não sabem as profundezas de Satanás aqui na terra e o conhecimento que ele tem das Escrituras Sagradas. Não tem nenhum teólogo aqui na terra que conheça as Escrituras Sagradas como o tentador. Conhecimento das Escrituras Sagradas para Deus não importa. O que importa para Deus é a prática do conhecimento das Escrituras Sagradas. O conhecimento das Escrituras Sagradas é muito bom, mas com a prática, o tentador conhece as Escrituras Sagradas mais do que qualquer teólogo. Irmãos e ouvintes, vamos ouvir o que Tiago diz. Veja Tiago 2,19. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Veja Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pedro disse também que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo os dentes, como um leão, procurando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo inteiro. 1 Pedro 5, 8 e 9. Irmãos e ouvintes, vamos voltar ao assunto do Pai Nosso. Jesus Cristo deu o modelo como se começar uma oração. Não disse que se fizesse só aquela oração do Pai Nosso e ali encerrasse amém, não. Não é para nós rezar o Pai Nosso, é para iniciar uma oração. Os irmãos sabem que na Bíblia original não tem as palavras porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e amém. A palavra amém é para encerrar a oração. Na Bíblia original não tem a palavra amém. A Bíblia mais acrescentada é a Bíblia corrigida, João Ferreira de Almeida. A Bíblia corrigida tanto acrescentaram como tiraram palavras. Vamos dar apenas alguns exemplos de duas passagens da Bíblia corrigida e da Bíblia atualizada. Todas as duas Bíblias, supostamente, a tradução é João Ferreira de Almeida. Só que uma Bíblia atualizada e a outra Bíblia corrigida. Pegue uma Bíblia corrigida e uma Bíblia atualizada.
Vamos conferir comigo nessas duas Bíblias? Vejamos, Isaías 56:11, Bíblia atualizada. Isaías 56:11, Bíblia corrigida. Bíblia atualizadas, Judas 1:12, Bíblia corrigida, Judas 1:12. Os irmãos sabem me responder qual é a diferença de uma Bíblia para outra Bíblia? Pela primeira vez que os irmãos lêem as duas Bíblias, não vão descobrir a diferença de uma Bíblia para outra Bíblia. Vou desvendar o segredo destas duas passagens da Bíblia atualizada e da Bíblia corrigida. Eu vou ler Isaías 56:11 na Bíblia atualizada e depois vou ler os mesmos versículos na Bíblia corrigida. Na Bíblia atualizada está escrito assim, Isaías 56:11. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Os irmãos imaginam o que os homens fizeram com a Bíblia corrigida? Trocaram as palavras, ou seja, tiraram a palavra toda sem exceção. Se os irmãos lerem na Bíblia corrigida, não vão encontrar a palavra toda sem exceção. Vamos ler Judas 1:12 na Bíblia atualizada. E estes são os escolhos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco. Pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos, árvores sem folha e sem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre a negrume das trevas. Irmãos, na Bíblia corrigida vocês não vão encontrar a palavra pastores. Os homens tiraram a palavra pastores para ninguém saber de quem Judas estava falando. E quem são os pastores? Os irmãos sabem quem foi os corregedores da Bíblia? Os corregedores da Bíblia foram exatamente os homens supostamente pastores. Irmãos, vamos ler Mateus 6:13. Que está escrito na Bíblia atualizada: e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Na corrigida, os homens trocaram o significado da palavra e não nos induz à tentação. Procure o significado da palavra induzir no dicionário. Não tem nenhuma junção com a palavra não nos deixeis cair em tentação. Qual o proveito que tem para os leitores da Bíblia esta troca de palavras? Em uma Bíblia tem uma palavra, na outra Bíblia tem outra palavra que não tem nada a ver com a outra. Com certeza, para os corregedores da Bíblia, tem algum proveito na troca destas palavras e na retirada de palavras também, como tiraram de Isaías 56:11 e Judas 1:12. Esta retirada destas palavras traz um grande proveito para os pastores, porque em Isaías 56:11, na Bíblia corrigida, nega que são todos os pastores que são gulosos e sem compreensão. Na Bíblia atualizada, diz que são todos, sem exceção, os pastores sem compreensão. Em Judas 1:12, da corrigida, nega quem são aqueles homens que Judas estava profetizando para os finais dos tempos, que são os pastores, que seriam comparados com nuvens sem águas, árvores sem folhas e nem frutos. Tiraram a palavra pastores para ninguém saber de quem Judas estava falando. Nós só sabemos a verdade sobre os pastores se nós ler na Bíblia atualizada, porque na Bíblia corrigida está oculta a verdade. Quem são os pastores? Irmãos, vocês já tinham ouvido
alguém explicar para vocês sobre a Bíblia atualizada e a Bíblia corrigida, uma das verdades que precisa ser esclarecida para o mundo inteiro ouvir é a verdade sobre o Pai Nosso. Na Bíblia corrigida dos protestantes, porque a Bíblia atualizada está batendo com a Bíblia dos católicos romanos. A oração do Pai Nosso ensinada por Jesus Cristo, os homens que corrigiram a Bíblia não consultaram o dicionário para saber o significado da palavra induzir. A palavra induzir é a mesma palavra instigar, levar para o erro, ou seja, orientar alguém para fazer alguma coisa. Veja o caso da filha de Herodíades. Foi orientada pela mãe, ou seja, foi instigada pela mãe a pedir ao rei a cabeça de João Batista num prato. Ou seja, a mãe induziu a filha a pedir a cabeça de João Batista num prato. Então, a filha de Herodíades foi induzida pela mãe a fazer tamanha barbaridade. Vamos para o Pai Nosso da Bíblia corrigida, que diz: e não nos induza à tentação. Neste caso, estamos pedindo a Deus, para Deus não nos induzir à tentação. Estamos dizendo para Deus que Ele não nos induza a cair no erro. Deus não nos instigue à tentação. Os homens trocaram o certo pelo errado, trocaram a verdade pela mentira, trocaram a palavra não nos deixeis entrar em tentação pela palavra não nos induz à tentação. Já imaginaram, irmãos, Deus nos induzindo à tentação, Deus nos levando à tentação, Deus nos orientando a fazer a coisa errada? Nós sabemos que tudo é permissão de Deus. Deus tem duas vontades. Deus tem a vontade permissiva e a vontade real. Deus, com sua vontade permissiva, permite que o tentador tente as pessoas aqui na terra, como Deus permitiu que o tentador tentasse Jó. Deus permitiu que o tentador tentasse o seu próprio filho aqui na terra. Nós sabemos toda a história de Jó e o porquê ele foi tentado pelo tentador. O mesmo aconteceu com Jesus Cristo, o Filho de Deus aqui na terra. Assim como o tentador invejou a vida de Jó, invejou a vida de Jesus Cristo também. E depois de Jesus Cristo jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador se aproxima de Jesus Cristo com as Escrituras abertas nas suas mãos, dizendo para Jesus Cristo: se tu é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O tentador sabia que Jesus Cristo tinha poder para transformar as pedras em pães. Mas, se Jesus Cristo transformasse aquelas pedras em pães, estava obedecendo ao tentador, fazendo a vontade do tentador e não a vontade do Pai Celestial. Então, a resposta de Jesus Cristo para o tentador foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo repreendeu o tentador usando as Escrituras Sagradas, Deuteronômio 8:3. Então o tentador induziu Jesus Cristo a subir com ele ao pináculo do templo. E estando no pináculo do templo, abriu as Escrituras e disse para o Filho de Deus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito nos Salmos 91:11. Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustente nas mãos, para que você nunca tropece em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus Cristo: também está escrito em Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, levou o tentador, o Filho de Deus, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse-lhes para Jesus Cristo, Filho de Deus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus Cristo ordenou-lhe: vai-te, Satanás, sai da minha presença, vai embora,
porque está escrito em Deuteronômio 6:13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o tentador deixou Jesus Cristo no deserto, e os anjos de Deus vieram para lhe servir no que lhe fosse preciso. Então o tentador induziu o Filho de Deus a lhe adorar prostrado de joelho. Irmãos, o tentador procura os momentos que ele pensa que é o ponto fraco das pessoas, como ele procurou de Jesus Cristo, pensando que Jesus Cristo estava no ponto fraco para cair na tentação. Veja, durante os 40 dias Jesus Cristo jejuando no deserto, o inimigo não se aproximou dele. Depois do jejum de 40 dias, teve fome. Quando o tentador viu que Jesus Cristo estava com fome, agora pensou o tentador: agora eu pego ele no ponto fraco. Está com fome. Vou mandar ele fazer as coisas e ele vai me obedecer e vai cair nas minhas astúcias. Vou induzir ele a fazer o que eu lhe mandar fazer. Vou instigar ele a transformar estas pedras em pães. Ele vai me obedecer e vai transformar as pedras em pães, porque está com fome. O tentador estava certo de que Jesus Cristo iria lhe obedecer e transformaria as pedras em pães. O tentador pensava que, usando as Escrituras Sagradas, Jesus Cristo lhe obedecia. O tentador se enganou com a fome de Jesus Cristo. Jesus Cristo era sustentado pelo Pai, pelos anjos de Deus. O tentador se enganou mais uma vez, pensando que Jesus Cristo, induzido pelo tentador, iria lhe obedecer e fazer tudo o que ele mandasse fazer. Isso foi o que o tentador pensou. Ora, depois de 40 dias, Jesus Cristo teve fome, porque ele estava sem comer nada. Aí o inimigo diz: vou induzir ele a transformar as pedras em pães, e ele vai transformar, vai me obedecer. Todos os pensamentos do tentador caiu por terra, com uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Só uma ordem de Jesus Cristo, o tentador sumiu, bateu em retirada, porque ele não resiste à ordem de Jesus Cristo. Nas Escrituras nós vemos um homem que aprendeu com Jesus Cristo. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Paulo tinha uma enfermidade que ele esbufetava dia e noite. E Paulo pediu a Deus que o afastasse aquela enfermidade do seu corpo. Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu penso que estou fraco, então aí é que eu estou forte. Veja, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O tentador, quando foi tentar o Filho de Deus no deserto, pensava que ele estava fraco. O tentador, mais uma vez, foi envergonhado. Jesus Cristo estava fortalecido com a unção do Espírito Santo. O tentador induziu Jesus Cristo, Filho de Deus, mas não venceu o Filho de Deus. Por isso, o escritor aos Hebreus disse, em Hebreus 2:18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, e pode socorrer aos que são tentados pelo tentador. Irmãos, Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Quando nós for tentados pelo tentador, lembremos do que Jesus Cristo passou no deserto, sendo tentado pelo tentador, induzido pelo tentador a fazer o que ele mandasse fazer. Tantas induções, o tentador queria vencer Jesus Cristo a fazer a sua vontade, mas Jesus Cristo não cedeu às induções do tentador. E com uma ordem, mandou que o tentador saísse da sua presença, e o tentador obedeceu à ordem de Jesus Cristo e saiu da presença de Jesus Cristo.
porque não há tentação que resista à ordem de Jesus Cristo. Com a ordem de Jesus Cristo, até o mar e os ventos lhe obedecem. O tentador é tão astuto que sabia que Jesus Cristo dormia naquele barco e formou uma tempestade no mar para destruir o barco e todos que estavam nele. Quando os discípulos viram que iam perecer, foram acordar Jesus Cristo que dormia no barco. Mestre, mestre, nós vamos perecer. Jesus Cristo acorda e repreende o vento e a fúria do mar. E cessaram e se fez muita bonança. Então, perguntou Jesus Cristo para os seus discípulos: aonde está a vossa fé? Eles ficaram atemorizados e admirados, olhando um para o outro e diziam: quem, pois, é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vemos 3 servos de Deus testificando as mesmas coisas sobre este acontecimento. Lucas 8, 22 a 25, Marcos 4, 35 a 41, Mateus 8, 23 a 27. Com certeza todos presenciaram este acontecimento glorioso deste homem chamado Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, não permitam que o tentador vos induzam a cair na tentação. Irmãos que fazem a oração do Pai Nosso todos os dias. Isso eu estou falando, não é os católicos não, irmão. É homens evangélicos, crentes evangélicos, que estão rezando o Pai Nosso nas redes sociais todos os dias. Com pretexto que é a oração que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo não disse que orasse somente o Pai Nosso. Jesus Cristo disse: quando orares, orareis deste modo. Isso quer dizer, este é o modelo da oração. Ou seja, este é o modelo de como se deve iniciar uma oração. Pai Nosso que estás nos céus. Irmãos, não mais pronuncie a palavra induzir, ou não nos induzas à tentação. Digam: Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vocês estão sendo induzidos pelos corregedores da Bíblia a pedir para Deus induzir vocês para a tentação. Deus não pode induzir ninguém para a tentação. Deus pode te livrar da tentação. Deus pode te livrar das mãos do tentador. Irmãos, vocês que têm por devoção rezar o Pai Nosso todos os dias, não usem mais esta palavra, não nos induz à tentação. Usem a palavra, não nos deixeis cair na tentação. Ou seja, não nos deixeis cair na tentação. Irmãos, esqueçam esta Bíblia corrigida pelos pastores. Vamos usar a Bíblia atualizada, que tem menos acréscimos. Ainda estão lembrados de Isaías 56, 11? Judas 1, 12? Mateus 4, 13? Na Bíblia corrigida? Uma das coisas que mais Jesus Cristo reclamou no tempo em que ele esteve nesta baixa terra foi a hipocrisia dos religiosos da sua época. Os religiosos nunca pararam para pensar o que vem a ser hipocrisia. Veja o tamanho da hipocrisia dos líderes religiosos. Dizem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Isso é hipocrisia dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E corrigir a palavra de Deus. Deus e a sua palavra é incorrigível. A sua palavra não há quem corrija. O Espírito Santo também ninguém corrige, ele é incorrigível. Não há quem possa corrigir a Deus e ao Espírito Santo e a sua palavra. Como os homens tiveram a ousadia de corrigir a Bíblia, a qual eles a chamam de palavra de Deus. Isso é hipocrisia dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e corrigir a palavra de Deus. Com estes homens, cumpre-se o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade.
Será que passou na cabeça destes homens que corrigiram a Bíblia? Que corrigir a Bíblia é corrigir Deus e ao Espírito Santo? Com estes homens cumpre-se o que Paulo disse em Atos 20, 29 a 32, 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Todos os corregedores da Bíblia estão enquadrados nas profecias de Paulo, Pedro e Judas. Veja Judas 1, 3 a 19, 2 Pedro 2, 1 a 19. Irmãos e ouvintes, vocês estão acabando de ouvir um atalaia de Deus no século XXI, terceiro milênio, antes do toque da última trombeta. A porta da graça ainda se encontra aberta hoje. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo, te chamando. Venha para a minha graça. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito da verdade diz para os povos da terra, que não sabem rezar o Pai Nosso. É a verdade revelada dos céus para os povos da terra antes do toque da última trombeta. Então este é o conselho de Deus para os irmãos que estão aí rezando o Pai Nosso. Eu digo rezando, irmão, porque eles falam que é oração, mas se você está lendo a Bíblia, você está rezando, está redizendo as palavras que está escrito na Bíblia. Então o certo é nós fazer a oração iniciando com as palavras Pai Nosso, tudo bem. Então, queridos irmãos, estamos terminando aqui essa mensagem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para os religiosos que rezam o Pai Nosso todos os dias, como os irmãos que eu ouço nas redes sociais. Todos os dias ele tem por hábito de rezar o Pai Nosso, e até nas igrejas estão rezando o Pai Nosso também. Então este é o conselho e a palavra. Deus por Jesus Cristo seja louvado. Amém.